O terraço do Riverside Country Club tinha vista para campos de golfe impecavelmente cuidados que se estendiam até o horizonte como um oceano esmeralda. Lustres de cristal pendiam do pátio coberto, captando a luz do fim da manhã e espalhando arco-íris sobre as toalhas brancas. 75 convidados preenchiam o espaço, todos vestidos com o melhor do clube de campo, celebrando o 65º aniversário do meu pai com mimosas e caviar importado. Eu estava sentada à mesa da família, usando um vestido de algodão que havia comprado 3 anos atrás em uma liquidação de loja de departamento. $28, se eu lembrava corretamente. Minha irmã Nathalie sentava-se à minha frente, da cabeça aos pés em Dior. Suas joias provavelmente valiam mais que o carro da maioria das pessoas. Meu cunhado Richard estava ao lado dela, com um terno italiano sob medida, conferindo seu Rolex a cada poucos minutos, como se tivesse algum compromisso mais importante. Meu irmão Trevor ocupava o lugar à direita do pai, vestindo Armani e aquela expressão arrogante que ele aperfeiçoou em 33 anos sendo o filho dourado. Sua esposa Jéssica brilhava com diamantes, exibindo seu recente presente de nascimento, uma pulseira de tênis avaliada em 6 dígitos por ter dado à luz o segundo filho deles. O pai comandava a mesa na ponta, vestindo o blazer do clube de campo, saboreando a atenção dos filhos bem-sucedidos que seguiram seus passos. Ele havia transformado a Blackwood Financial em uma poderosa empresa de investimentos, e Trevor havia se juntado a ele direto da escola de negócios. Eles gerenciavam carteiras de clientes ultra-ricos, o tipo de dinheiro que exigia reuniões cara a cara e apertos de mão nos campos de golfe. E depois havia eu, Gabriela Blackwood, a filha que desapontou a todos tornando-se uma blogueira de viagens. Gabriela, querida, disse a mãe, do lado esquerdo do pai, com aquele tom particular de alegria forçada que ela usava ao me dirigir em público, você está tão quieta. O voo te cansou? Todos os olhares das mesas próximas se voltaram levemente. Minha família havia aperfeiçoado a arte da humilhação pública disfarçada de preocupação. Estou bem, mãe, respondi, dando uma garfada no meu Eggs Benedict. Só aproveitando a comida. Claro que está, disse Nathalie com um sorriso afiado como vidro quebrado. Deve ser um grande upgrade em relação às suas refeições habituais. O que blogueiros de viagem comem? Comida de praça de alimentação de aeroporto? Cafés ou X? Risos contidos percorreram a mesa. Continuei comendo. Agora, Nathalie, disse o pai, mas o tom carregava mais diversão do que repreensão. Sua irmã escolheu um caminho não convencional. Devemos apoiá-la, mesmo sem entender. Não convencional. Trevor bufou em sua mimosa. É assim que vamos chamar? Eu chamaria de financeiramente irresponsável, mas tudo bem, vamos com o não convencional. Trevor, disse a mãe suavemente, ainda sorrindo, seja gentil com sua irmã. Estou sendo gentil, protestou ele. Só estou dizendo fatos. Gobi vem se descobrindo através das viagens há quanto tempo? 7 anos? Vivendo de mochila, ficando em hotéis baratos, escrevendo pequenos posts sobre comida de rua e trilhas para caminhada. Alguém tem que documentar a experiência autêntica de viagem, disse eu, com calma. A experiência autêntica, repetiu Nathalie, fazendo aspas com os dedos. Gabi, você tem 30 anos. Quando vai arrumar um emprego de verdade? Entrar no mundo real. Eu tenho um trabalho, disse eu, escrevendo um blog que uns 12 leitores leem. Richard entrou na conversa, rindo. Que fofo. Você consegue ganhar o suficiente só para pagar a hospedagem do site? A mesa explodiu em risadas. Até a mãe deu uma risadinha por trás da mão. Coloquei cuidadosamente o garfo na mesa e tomei um gole de suco de laranja. Não uma mimosa, apenas suco, porque, aparentemente, esse detalhe também era importante para eles. Na verdade, disse Jéssica, inclinando-se para a frente com uma doçura forçada, tentei encontrar seu blog semana passada. Wandering Gabi, certo? O design é bem básico, bem 2010. Já pensou em atualizar? Talvez fazer um curso de web design? Vou considerar, disse eu. Você também deveria pensar na sua pegada de carbono, acrescentou Nathalie, entrando no tema. Todo esse voo de companhia aérea econômica contribuindo para a mudança climática, só para escrever posts que ninguém lê. É bem egoísta, na verdade. Companhias aéreas econômicas, repetiu Trevor, sorrindo. Lembra quando ela postou aquela foto de dentro de um avião? Os assentos pareciam de 1985.
Mostrei para todo mundo no escritório. Rimos muito. Você provavelmente veio para cá em uma dessas companhias baratas, continuou Natalie. Qual era? Spirit? Frontier. Aquelas que te cobram extra só para respirar. A mesa inteira riu disso. Papai estava até enxugando lágrimas dos olhos. Natalie, já chega, disse a mãe, mas ainda sorrindo. Embora, querida, ela se virou para mim, você realmente deveria deixar seu pai te ajudar com as despesas de viagem. Voar na econômica na sua idade é... Bem, é triste. Eu me viro bem, disse eu. E você, se vira? Trevor recostou-se na cadeira, girando a mimosa, porque eu vi seu apartamento quando estive em Seattle no ano passado. Aquele estúdio no distrito universitário, Gabi, já vi celas de prisão com mais espaço. Atende às minhas necessidades, disse eu, simplesmente. Suas necessidades são claramente muito mínimas, observou Richard, o que, suponho, é uma sorte, considerando seu nível de renda. Papai pigarreou, se preparando para fazer uma de suas declarações. Gabriela, sua mãe e eu discutimos isso extensivamente. Estamos preocupados com você. Esse hobby de blogueira de viagens é encantador, mas é hora de pensar no seu futuro. Seu futuro real, acrescentou a mãe, não é essa fantasia de nômade digital, ou seja lá como você chama. Trevor já te ofereceu uma posição na Blackwood Financial várias vezes, continuou o pai, nível inicial, é claro. Você precisa se provar, mas é um salário de verdade, benefícios reais, trajetória de carreira de verdade. Diferente do que você está fazendo agora, completou Trevor, de forma útil. Agradeço a oferta, comecei. Ela vai recusar de novo, disse Natalie à mesa, revirando os olhos. Sempre recusa. Orgulhosa demais para aceitar ajuda da família bem-sucedida. Teimosa demais para admitir que fracassou. Eu não fracassei, disse eu, baixinho. Não, a voz de Natalie subiu, você tem 30 anos, sem carreira, sem imóveis, sem poupança para aposentadoria, sem investimentos, nada. Mora em um estúdio de 37 metros quadrados e voa em companhias aéreas que te cobram pelas malas de mão. Se isso não é fracasso, eu não sei o que é. Sabe qual é a pior parte? Jéssica entrou na conversa. Ela teve todas as vantagens, estudou em Stanford às custas do pai, se formou em negócios internacionais, recebeu ofertas das melhores empresas e jogou tudo fora para viajar e tirar selfies. Não selfies, corrigi. Conteúdo de viagem. Oh, desculpe, disse Jéssica, zombeteira, conteúdo de viagem. Que profissional. Você pelo menos monetiza? Faz anúncios, posts patrocinados? Um pouco, disse eu. Um pouco, repetiu Trevor. Quer dizer, quanto você ganha? Uns $200 por mês? 300, se tiver sorte. Gabi, eu ganho mais que isso só de juros enquanto durmo. A comparação pairou no ar, o sucesso de Trevor versus meu fracasso. O guarda-roupa de grife da Natalie versus meu vestido de liquidação. Os clubes de campo deles versus minhas companhias aéreas econômicas e albergues. Eu simplesmente não entendo, disse a mãe. Por um instante, ela soou quase genuinamente triste. Você tinha tanto potencial. É tão inteligente, tão capaz, e escolheu desperdiçar tudo nesse estilo de vida errante. Não é desperdício para mim, disse eu. Porque você não tem ambição, disse Natalie, de forma direta. Sem motivação. Você se contenta com a mediocridade. Mediocridade pode até ser generoso, acrescentou Richard, eu diria que ela está ativamente escolhendo a pobreza. Não é pobreza, protestei, com calma. Você voou até aqui em uma companhia aérea econômica, disse Natalie, aumentando a voz para garantir que as mesas próximas ouvissem. Provavelmente foi na classe econômica normal. Na verdade, deve ter sido na básica, aqueles assentos que nem reclinam. Aposto que teve que despachar sua única malinha ridícula porque não podia pagar prioridade no embarque. As mesas próximas estavam em silêncio agora, os convidados abertamente ouvindo o drama da família Blackwood. Aposto que você pegou o assento do meio, acrescentou Trevor, rindo apertada entre dois estranhos por 5 horas, enquanto pessoas normais e bem-sucedidas voam no mínimo na classe executiva. Classe executiva? Natalie zombou. Trevor, ela nem consegue pagar a Econômica Plus. Olhe para os sapatos dela.
São da Target. Olhei para minhas sandálias. São mesmo da Target. Confortáveis, práticas e do clearance por $12. É disso que estou falando, disse o pai, com aquele tom de decepção que eu ouvi há 7 anos. Gabriela, você está vivendo como uma estudante universitária de 30 anos. É embaraçoso para toda a família. Sabe o quão constrangedor é quando meus amigos perguntam o que você faz? Nathalie acrescentou, sarcasticamente. Ah, minha irmã escreve um blogzinho de viagens. Parece patético. Você poderia dizer que sou uma escritora de viagens, sugeri? Mas você não é uma escritora de viagens de verdade, corrigiu Jéssica. Escritores de verdade trabalham para revistas. Recebem salários de verdade, ficam em hotéis bons e voam na classe executiva. Você é apenas uma garota com um site no WordPress e muito tempo livre. 7 anos de tempo, observou Richard. 7 anos basicamente sem nada para mostrar. Sem patrimônio, sem poupança, nada. Só um monte de fotos de comida de rua e ruínas de templos. A mãe estendeu a mão e tocou a minha. Querida, nós te amamos. Nós amamos, mas estamos perdendo a paciência. Seu pai e eu não estaremos aqui para sempre. Quando formos embora, Trevor e Nathalie terão carreiras de sucesso e segurança financeira. E você, o que terá? Lembranças? Talvez ela consiga pagar o asilo com curtidas no Instagram, Nathalie sugeriu, zombeteira. A mesa explodiu em risadas novamente. Até as mesas próximas sorriam agora, entretidas com a humilhação pública da falha da família Blackwood. Eu estava prestes a responder quando o vi se aproximando pelo terraço, o capitão James Mitchell, em seu uniforme impecável de piloto, completo com as 4 listras douradas nos ombros que o marcavam como capitão. Ele caminhava com a postura confiante de alguém que havia passado 20 anos voando para grandes companhias aéreas antes de eu recrutá-lo. As conversas ao meu redor diminuíram um pouco à medida que as pessoas notavam o piloto uniformizado andando com propósito em direção à nossa mesa. Senhorita Blackwood, disse ele, com a voz clara e profissional. Parou bem ao lado da minha cadeira. Peço desculpas por interromper a celebração do seu pai, mas temos uma situação com prazo crítico. A mesa inteira ficou em silêncio. O copo de champanhe de Nathalie congelou a meio caminho dos lábios. O que é, Capitão Mitchell? Perguntei calmamente. Seu Gulfstream G700 está pronto para decolagem, disse ele. Temos nossa janela de voo para Mônaco, mas precisamos partir dentro de 90 minutos para que você chegue a tempo do jantar com o ministro do Turismo. A tripulação já concluiu a pré-voo e seus convidados estão embarcando agora. Eu podia sentir todos os olhares da mesa sobre mim e das mesas próximas também. O terraço inteiro ficou tão silencioso que dava para ouvir as bolhas do champanhe estourando. Mônaco, a voz do pai mal era um sussurro. O capitão Mitchell continuou, profissional até o fim. Além disso, senhorita Blackwood, sua gerente de aeronaves, ligou. O novo Bombardier Global 7500 que você encomendou será entregue no próximo mês, conforme programado. Eles estão perguntando sobre sua configuração de interiores preferida para a terceira aeronave. Terceira aeronave? A voz de Trevor quebrou. Diga a eles que revisarei as opções na próxima semana, disse eu calmamente. E, capitão, por favor informe a equipe de Mônaco que estarei lá em 60 minutos. Traga o carro, ele já está esperando na entrada principal. Senhora, sua bagagem foi transferida do hotel esta manhã, conforme solicitado. Obrigada, capitão, disse eu. Ele acenou educadamente para a mesa. Senhor Blackwood, parabéns pelo seu aniversário, senhora. Então se virou e voltou atravessando o terraço com o mesmo passo confiante. O silêncio que se seguiu foi tão completo que dava para ouvir os pássaros cantando nas árvores além do campo de golfe. O copo de champanhe de Nathalie escorregou de sua mão. Bateu na borda da mesa e se estilhaçou, espalhando cacos de cristal e champanhe caro sobre a toalha branca. Ela nem percebeu. Ele disse? A mãe não conseguiu terminar a frase. Gulfstream G700, sussurrou Richard, pálido. Coloquei meu guardanapo na mesa e me levantei, ajeitando meu vestido de $28. Acho melhor eu ir. Não quero perder minha janela de voo. Espere, a voz do pai soou sufocada. Gabriela, o quê? Como você possui 3 jatos particulares?
Perguntei de forma agradável. Bem, tecnicamente o Bombardier ainda não foi entregue, então, no momento, só possuo 2. Mas, no próximo mês, sim, 3. Isso é impossível, disse Trevor, secamente. Você é uma blogueira de viagens. Sou, concordei, entre outras coisas. Puxei meu celular, abri um aplicativo e passei para o meu pai. Esta é minha empresa, Wanderlux Global. Possuímos e operamos a maior rede de mídia de viagens de luxo e concierge do mundo. O pai pegou meu celular com mãos trêmulas. Olhou para a tela. Receita, 3,2 bilhões por ano. Patrimônio líquido, 8,4 bilhões. O número parecia ecoar por todo o terraço silencioso. Bilhões, repetiu Nathalie. AB, seu blog, sussurrou a mãe. Vandergabe, a marca pessoal voltada ao público. Expliquei, o blog pequeno que 12 pessoas leem é, na verdade, seguido por 42 milhões de pessoas em todas as plataformas. É a propriedade principal da Wanderlux Media, que possui 17 dos 50 maiores sites e canais de viagem do mundo. Peguei meu celular de volta e abri outra tela. Também possuímos a Wanderlux Concierge, o serviço de planejamento de viagens de luxo que organiza viagens para chefes de estado, celebridades e bilionários. Nossa lista de clientes é totalmente confidencial, mas posso dizer que organizamos cerca de 15 bilhões em viagens de luxo anualmente. 15 bilhões, murmurou Richard. Também possuímos uma frota de aeronaves privadas que alugamos quando não estão em uso pessoal, continuei. O G700 que o capitão Mitchell mencionou é minha aeronave principal. O Bombardier Global 8000 é para rotas internacionais mais longas. O Global 7500 que acabei de encomendar será usado para expansão no mercado asiático. Expansão no mercado asiático, repetiu Jéssica, atônita. Ah, e também possuímos hotéis, acrescentei. 47 propriedades de luxo em 32 países. Estamos abrindo mais 12 no próximo ano. Talvez vocês já tenham se hospedado em um deles, o Wanderlux Resort em Maui, aquele com praias privadas e spa 5 estrelas. Nós ficamos lá em nossa lua de mel, sussurrou Jéssica. Custou $20.000 pela semana inteira. Sim, esse é um dos nossos, disse eu. Que bom que aproveitaram. Trevor finalmente encontrou a voz, embora saísse rouca. Você possui empresas de bilhões de dólares, múltiplas empresas. 7 empresas, na verdade, corrigi. Todas sob a marca Wanderlux Global, mídia de viagens, serviços de concierge de luxo, propriedades hoteleiras, aviação privada, plataformas tecnológicas para viagens, desenvolvimento de turismo sustentável e um fundo de venture capital que investe em startups de turismo e hospitalidade. Olhei para o relógio. Um simples Timex que uso há anos, porque nunca me importei com relógios. Preciso mesmo ir. A reunião em Mônaco é importante. Estamos finalizando um acordo para desenvolver 3 novos resorts na Riviera Francesa. $200 milhões de investimento. 200 milhões, murmurou o pai. Além disso, tirei um envelope da minha bolsa e coloquei-o na mesa à frente do meu pai. Feliz aniversário, pai. Esse é o título da casa de férias em Aspen sobre a qual você fala há anos. 6 quartos, acesso direto às pistas de esqui, vista para as montanhas. Eu a mobilei totalmente. As chaves estão no envelope, junto com os documentos da propriedade. Papai abriu o envelope com mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram. Esta propriedade está listada por $12 milhões. 11,7 corrigi. Negociei o preço. Além disso, criei um trust para cobrir todos os impostos e manutenção da propriedade em perpetuidade. Você nunca terá que se preocupar com os custos. A mãe chorava agora, com máscara escorrendo pelo rosto. Nathalie me olhava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Mas seu apartamento, suas roupas, as companhias aéreas econômicas. Disse Nathalie. Eu nunca disse que voei em companhias aéreas econômicas, corrigi, gentilmente. Vocês assumiram que eu teria vindo aqui no meu G700. Só não mencionei porque parecia que todos estavam tão comprometidos com a narrativa da minha pobreza. Seu estúdio, Trevor disse semanalmente, na verdade, é a cobertura de um prédio que possuo em Seattle, expliquei. 370 metros quadrados, terraço na cobertura, vista para o Puget Sound.
Mas chamo de estúdio porque, tecnicamente, o negócio ocupa a maior parte do prédio e eu moro em apenas uma unidade. Parece mais simples do que explicar que possuo uma propriedade de 12 milhões de dólares. Os sapatos da Target, sussurrou Jéssica, olhando para minhas sandálias. Confortáveis, disse eu, dando de ombros. Também possuo Louis Vuitton e Manolos. Só não me importo com sapatos de grife. Estes funcionam bem para o brunch. Richard rolava freneticamente o celular. Vanderlux Global, é real. Ela está listada como fundadora e CEO. A Forbes estimou seu patrimônio líquido em 8,4 bilhões no ano passado. 8,6 agora corrigi. Bom trimestre no Q2. As mesas próximas explodiram em sussurros. O drama da família Blackwood tinha tomado um rumo que ninguém esperava. Por quê? A voz do pai falhou. Por que construir tudo isso em segredo? Por que nos deixar pensar que você estava falhando? Olhei para ele por um longo momento. Eu não construí em segredo, pai. Disse a vocês, há 7 anos, que estava começando uma empresa de mídia de viagens. Vocês riram e disseram que eu devia parar de brincar com hobbies e arrumar um emprego de verdade. Ele estremeceu. Convidei vocês para o evento de lançamento da Vanderlux, 5 anos atrás, continuei. Vocês estavam ocupados demais. Enviei nosso primeiro relatório anual quando alcançamos 100 milhões em receita. Vocês nunca mencionaram ter recebido. Convidei vocês para nossa celebração de 3 anos, quando adquirimos nosso primeiro hotel. Trevor devolveu o convite com uma nota dizendo que não poderia participar de mais uma das festazinhas do blog da Gobi. Trevor ficou completamente branco, então parei de tentar. Simplesmente construí algo extraordinário sem seu apoio, sua aprovação ou sua crença. E, honestamente, foi mais fácil sem vocês me dizendo constantemente que eu estava desperdiçando meu tempo. As coisas que dissemos. A mãe sussurrou. A forma como falaram de mim, perguntei. Você quer dizer a humilhação pública? A zombaria constante, as insinuações de que eu era um fracasso e uma vergonha? Sim, ouvi tudo. Todos ouviram. Apontei para as mesas próximas. Vocês se certificaram disso. Nós não sabíamos, disse Nathalie, com lágrimas nos olhos. Vocês não perguntaram, corrigi. Assumiram. Decidiram que eu era um fracasso porque não segui o caminho que queriam para mim. Nunca perguntaram sobre meu negócio, nunca pediram para ver meu portfólio, nunca perguntaram como eu realmente estava. Porque você parecia estar lutando, protestou Trevor, fraquejando. Eu parecia modesta, disse eu. Há uma diferença. Não acredito em ostentação de riqueza. Acho superficial e inútil. Mas vocês decidiram que modesta significava pobre, pobre significava fracasso, e fracasso significava que eu merecia seu desprezo. As palavras caíram como golpes de martelo. Aqueles posts que Trevor mostrou para todo mundo no escritório. Continuei. Aquela foto dentro do avião? Era do meu Gulfstream G800 que acabei de comprar. Eu estava postando sobre a experiência de aviação privada para meus leitores de viagens de luxo, mas vocês assumiram que era uma companhia aérea econômica porque isso se encaixava melhor na narrativa de vocês. Trevor colocou a cabeça nas mãos. Meu design de site básico que a Jéssica criticou. Continuei. O Avanderin Gabion usa intencionalmente um design minimalista porque nossos 42 milhões de seguidores preferem interfaces limpas e fáceis de navegar. Já ganhamos 3 prêmios web de design digital, mas claro, é muito 2010. Jéssica agora também chorava. E a palestra sobre pegada de carbono, me virei para Nathalie. A Vanderlux Global compensa 100% de nossas emissões desde o primeiro dia. Investimos mais de 50 milhões de dólares em iniciativas de turismo sustentável e projetos de energia renovável. Somos literalmente a empresa mais responsável ambientalmente na indústria de viagens. Mas obrigada pela preocupação. O rosto perfeitamente maquiado de Nathalie estava coberto de lágrimas. Um carro preto elegante parou na entrada do terraço. Meu motorista, Marcos, saiu e me deu um leve aceno. Esse é meu carro, disse eu. Hora de ir. O capitão Mitchell não gosta de perder janelas de voo, e respeito demais seu profissionalismo para fazê-lo esperar. Gabriela,
por favor. O pai se levantou, com a voz trêmula. Não vá assim. Vamos conversar. Conversar sobre o quê? Perguntei. Sobre como todos vocês passaram 7 anos me humilhando publicamente. Sobre como vocês me transformaram na piada da família. Sobre como mediram meu valor inteiramente pelos padrões de sucesso de vocês e me acharam insuficiente. Estávamos errados. Ele disse que estávamos tão errados. Sinto muito. Todos sentimos muito. Olhei ao redor da mesa, o rosto manchado de lágrimas de Natalie, o choque de Trevor, a angústia genuína da mãe, o silêncio atônito de Jessica e Richard. Eu sei que vocês estão arrependidos, disse eu, baixinho. Mas arrependimento não apaga 7 anos de constantes menosprezos. Arrependimento não apaga todos os encontros familiares em que eu era o alvo das piadas. Arrependimento não conserta o fato de que vocês estavam tão comprometidos com a imagem de mim como fracasso que nunca se deram ao trabalho de conhecer a verdade. Deixe-nos consertar isso, implorou a mãe. Por favor, venha jantar na próxima semana. Conte-nos sobre seu negócio, sua vida, tudo o que perdemos. Considerei. Uma parte de mim, aquela que ainda os amava apesar de tudo, queria dizer sim, queria acreditar que poderíamos consertar isso. Mas eu também conhecia a verdade. Eles não me amavam. Eles amavam a ideia de mim que haviam criado. E agora amavam a ideia de ter uma filha bilionária em vez de uma vergonha fracassada. Vou pensar, disse finalmente. Mas agora, tenho um negócio para acomodar, uma reunião em Mônaco, um acordo de resort para fechar, uma empresa que emprega 3.000 pessoas que dependem de mim aparecendo e fazendo o meu trabalho. Peguei minha bolsa de couro usada, que na verdade era uma Hermes vintage que eu nunca me dei ao trabalho de mencionar. E pausei aquela posição de nível inicial que Trevor continua oferecendo na Blackwood Financial, aquela em que eu teria que me provar trabalhando sob meu irmão. A Blackwood Financial administra cerca de 4 bilhões em ativos de clientes. A receita anual da Wonderlux Global é de 3,2 bilhões. Acho que já me provei muito bem. Afastei-me da mesa, atravessei o terraço, passando pelos convidados que me encaravam, em direção ao carro onde Marco segurava a porta aberta. Ao deslizar para o banco de trás, pude ouvir a explosão de conversas atrás de mim. A família Blackwood tentando processar o que acabará de acontecer. Os convidados do clube de campo já tirando os celulares para espalhar a fofoca. Que falem. Que processem. Que minha família lide com o fato de que passou 7 anos zombando de alguém que estava construindo um império 10 vezes maior do que tudo que eles jamais haviam alcançado. Marco saiu do clube de campo, e eu recostei-me nos bancos de couro. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu CFO, equipe de Mônaco confirma reunião às 18 horas, horário local. Além disso, as negociações de aquisição com a Sterling Hotels estão adiantadas. Querem fechar até o final do mês. Respondi, perfeito. Preparem os contratos. Outra notificação. Desta vez do meu chefe de PR, a Forbes vai publicar uma matéria sobre a expansão da Wonderlux na África. Querem uma citação sua. Enviei a citação, aprovei 3 solicitações de mídia e revisei os números preliminares do Q3, acompanhando 22% acima das projeções. Quando chegamos ao terminal de aviação privada, já havia resolvido 6 assuntos de negócios e esquecido completamente o Brant. Era assim que o sucesso realmente se parecia. Não eram roupas de grife nem ostentação pública de riqueza. Não era menosprezar a família para se sentir superior. Não era medir valor por associação a clubes de campo. Sucesso de verdade era construir algo significativo, criar empregos, transformar setores, causar impacto e fazer tudo isso silenciosamente, sem precisar da permissão ou aprovação de ninguém. O capitão Mitchell me encontrou nos degraus da aeronave. Estamos prontos quando a senhora estiver, senhorita Blackwood. Obrigada, capitão. Vamos para Mônaco. Enquanto o G700 decolava, olhei para a cidade lá embaixo. Em algum lugar ali, minha família ainda tentava processar tudo, ainda tentando reconciliar a filha que haviam descartado com a mulher que eu realmente me tornará. Talvez tivéssemos aquele jantar. Talvez encontrássemos uma forma de reconstruir. Ou talvez eles apenas ajustassem sua narrativa, transformando-me de fracasso da família em história de sucesso familiar, sem nunca realmente entender o que eu havia construído ou porquê.
De qualquer forma, eu estaria bem. Eu tinha empresas para acomodar, negócios para fechar e um mundo inteiro para explorar nos meus próprios termos, nos meus próprios jatos, com minhas sandálias da Target,